amadurecendo o fruto do Espírito em tempo de dificuldade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Benignidade ou amabilidade é a quinta virtude do fruto do Espírito Santo. Estamos, ao longo desse período, trabalhando as questões sobre os aspectos do fruto do Espírito Santo. Hoje, então, estamos trabalhando o quinto aspecto do fruto do Espírito Santo. Deus é benigno até com os ingratos e maus, diz Lucas 5,35. O texto vai nos dizer: amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e serás grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus tem essa postura em relação a gente. Deus, Ele é benigno para com a gente. E o desejo do Senhor é para que a gente possa fazer pelos outros, mesmo que não sejam merecedores. O Senhor nos orienta a sermos amáveis, até mesmo com aqueles que possivelmente possam ser nossos inimigos. A questão do benefício, de ser benigno ou de praticar a amabilidade é algo que Deus espera da gente, porque o próprio Deus já tem essa característica de ser benigno, né? Como diz o final do texto, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Nós não fomos alcançados porque nós somos bons, nós fomos alcançados por causa do benefício de Deus, né? Deus deu-nos uma dádiva, Deus nos deu uma bênção, um favor imerecido, quando nos concedeu salvação. Então, a característica de Deus é de ser benigno. Mas é de eternidade em eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem. Salmo 103, versículo 17. Na outra versão que coloquei para você aí, diz assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. É interessante a gente observar esse texto, que Deus tem desejo que a gente possa imitá-lo, né? Porque o texto vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela começa na eternidade e ela vai até a eternidade, quer dizer, ela não tem fim. E esse é sobre aqueles que o temem. Ainda diz que a sua justiça é sobre os filhos dos filhos, ou seja, é perpétuo essa misericórdia que Deus tem por nós. Eu acredito que o aspecto do fruto do Espírito hoje, esse quinto aspecto, vai mostrar para a gente que a gente tem que ter um esforço a mais para sermos bondosos, para sermos amáveis, para sermos benignos com as pessoas. O desejo de Deus é que a gente possa estar abençoando as pessoas, independente se elas merecem ou não. A benignidade, ela está associada à ideia de amabilidade, brandura, compaixão e misericórdia. Então a amabilidade, ela deve ser a forma correta no tratamento, por exemplo, de um professor para com um aluno. E a gente podia traduzir isso como gentileza. Já a brandura, ela é a ternura, é o carinho no tratamento, é o jeito de tratar os outros, independente do merecimento, como diz a palavra. Então, que a gente possa procurar a amabilidade, procurar a brandura e termos uma ternura e carinho no tratamento com as pessoas. A compaixão, ela é um sentimento de piedade, simpatia para com a tragédia do outro, acompanhamento espiritual na infelicidade alheia e um impulso altruísta de ternura para com as pessoas que sofrem. Quando a gente olha para a compaixão, que é uma dos sinônimos de benignidade,
a gente fica entendendo, passa a entender que esse sentimento de piedade deve ser algo que deve estar muito presente na vida do ser espiritual, daquele homem e daquela mulher que busca estar de acordo com a vontade do Espírito Santo para a sua vida. Ter simpatia com a tragédia do outro. Quantas pessoas têm um hábito tão bonito de ver a outra pessoa necessitada, se aproxima para acudir, para acompanhar, e aqui está traduzindo como acompanhamento espiritual na infelicidade alheia, ou seja, mesmo que eu não tenha nenhum envolvimento com aquela pessoa, eu posso fazer um acompanhamento espiritual para que ela não seja tão infeliz, para que ela possa superar aquela infelicidade. E aí o finalzinho diz que um impulso altruísta de ternura para com a pessoa que sofre. Olha, se nós praticarmos essa virtude do fruto do Espírito, eu creio que a gente vai ter um convívio muito melhor com as pessoas, nós vamos fazer do mundo no qual nós ainda estamos vivendo um mundo melhor. E olha que isso que eu estou colocando para você aí é algo extraído de um dicionário que não tem nada a ver com o contexto evangélico. Um simples dicionário da língua portuguesa está dizendo que, falando desse significado de cada palavra dessa. E quando eu olhei para essa palavra compaixão e vi essa questão do sentimento de piedade, simpatia para com a tragédia do outro, é como se eu me colocasse na posição do sofrimento do outro, pudesse sentir a dor do outro para me ter compaixão por ele. Isso é muito lindo quando a gente pode praticar esse tipo de sentimento em relação às pessoas. A minha esperança é que nós possamos ser pessoas melhores para abençoar o outro que nos cerca. A outra palavra, que é o fechamento aí, vai falar de misericórdia. No próprio dicionário está escrito que é sentir a dor e o sofrimento do outro numa tragédia ou desgraça sofrida. Ter dó do outro. Não é uma dó que menospreza, é uma dó que cuida. Ter piedade, sentir a necessidade do outro, é perdoar, mesmo que a pessoa a qual nós estamos perdoando não mereça o nosso perdão. A prática que foi feita é muito dolorosa, mas se nós perdoarmos, nós estamos agindo com misericórdia, agir com graça. Olha, se Deus agiu com a gente com graça, o desejo dele é que a gente haja com graça. Não é porque a pessoa merece ou deixa de merecer que eu vou praticar ou não praticar a misericórdia. A misericórdia é independente do merecimento. É demonstrar clemência. Clemência seria o quê? Seria você estar pronto para uma defesa, agir contra e deixar de agir contra. Isso é clemência. Poupar uma reação negativa contra o outro por questão de misericórdia. Veja bem, a benignidade ela está associada a todas essas ideias dessas palavras. Tanto da amabilidade, que é um sinônimo direto, como a brandura, que vem se referir à questão de tratamento, compaixão, que também é um comportamento, e misericórdia, que fecha esse comportamento. E a gente vai encontrar a palavra misericórdia se referindo a Deus, e a Bíblia diz lá no texto de Jeremias que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E outra, que essas misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia. Então o desejo de Deus é que a gente tenha a capacidade de praticar aquilo que é a essência dele. E esse é o quinto aspecto do fruto do Espírito. Se faltar a benignidade ou a amabilidade na gente, está faltando um gomo desse fruto do Espírito aí para que ele seja completo. A nossa esperança, como servos de Deus, é que a gente possa produzir a benignidade sempre que houver oportunidade. A gente pode causar essa oportunidade para que as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. A benignidade, ela está associada então a essa ideia dessas 4 palavras interessantes, e Efésios 4:32 vai dizer para a gente assim: antes sede uns para com os outros benignos, benignidade, misericordioso, fala de misericórdia, a atitude de misericórdia é ser misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, há uma comparação bíblica
sobre a atitude de Deus para conosco e a nossa atitude para com as pessoas que nos cercam. Então, o desejo de Deus é que a gente possa agir do jeito que Ele deseja que a gente haja. O desejo de Deus é que a gente pratique o benefício em função do outro, que a gente seja misericordioso em relação ao outro, e ainda manda perdoar uns aos outros, ou seja, tanto faz eu receber o perdão quanto eu perdoar, está havendo uma prática de benignidade aí. Tanto faz eu perdoar uma pessoa que não merece perdão ou perdoar uma pessoa que merece o perdão, eu estou agindo com benignidade, com amabilidade. É o ato de amar, é o ato de fazer o outro se sentir melhor no relacionamento com a gente. Muito interessante essa abordagem de hoje da questão da benignidade, esse quinto aspecto do fruto do Espírito. Falou muito no meu coração durante a semana estudando sobre esse assunto. E nós somos então exortados a nos revestir dessa benignidade. Então a Bíblia, ela está sempre nos mostrando como a gente agir para sermos pessoas benignas, pessoas amáveis, pessoas que pratiquem a amabilidade. E a vida de Cristo comunicada ao crente produzirá a benignidade. Então, pensam bem, o fruto do Espírito só tem possibilidade porque nós somos pessoas habitadas pelo Espírito Santo. E sendo habitado pelo Espírito Santo, eu e você precisamos produzir o fruto composto desses 9 aspectos que fala a respeito do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência e hoje a amabilidade, que também significa benignidade. E a gente vai ter aí a oportunidade de estar falando sobre os outros, que depois a gente vai falar sobre bondade, vamos falar sobre fidelidade, sobre mansidão, sobre domínio próprio. Então, quando chegarmos ao final desse período, eu creio que a gente vai estar assim, muito mais preparados para entender o que é ter esses aspectos do fruto do Espírito na nossa vida. Porque tem muita gente que quando lê o texto fala que é os frutos do Espírito. Não é, a Bíblia está com clareza ali. O fruto do Espírito é composto de amor, paz, paciência, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 aspectos que compõem o fruto do Espírito. Se faltar algum desses aspectos, é como se você pegasse uma fruta e tirasse dela um pedaço, ela estivesse incompleta. Então, eu e você precisamos produzir um fruto completo, um fruto verdadeiro, um fruto na sua essência. E tem uma das essências que são das mais interessantes nesse... Eu não posso dizer que tem assim a mais interessante, porque são 9 aspectos, né? Mas o de hoje chamou muito a minha atenção a respeito de a gente produzir a benignidade. Quer dizer, isso vai levar a gente a ter uma convivência melhor com as pessoas que nos cercam, as pessoas que se relacionam conosco, as pessoas no contexto da igreja, da sociedade e da família. Que Deus nos abençoe e faça-nos entender o desejo de Deus de que nós venhamos a cumprir mais esse aspecto aí da produção do fruto do Espírito. Como sempre a gente termina, a gente vai sempre ver o exemplo de Jesus, né, nessa questão da amabilidade e da benignidade. Então, Lucas 7, versículo 36 a 50, está escrito assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em sua casa, a casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás, aos pés, ela chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com um unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor, ele tinha 2 vendedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50.
E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos, o texto é grande. O texto traz uma história muito interessante. Enquanto aquele homem convida Jesus para comer na sua casa, parece ter uma atitude muito bonita, uma atitude de quem tem compaixão, de quem admira o mestre, de quem tinha, assim, um apreço pelo mestre. Mas quando aquela mulher entra naquela casa e começa a regar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, secar os pés de Jesus com o cabelo, e depois ela quebra aquele vaso e derrama aquele líquido precioso, perfumado aos pés de Jesus, a gente começa a perceber que o que Deus espera da gente não tem muito a ver com os nossos merecimentos, não tem muito a ver com o que a gente pode oferecer. Tem a ver com a intenção que a gente tem no coração. Aquela mulher era pecadora daquela região, mas Jesus olhou para o interior dela, e no interior dela havia amabilidade, no interior dela havia benignidade. Ela não se importou com o valor daquele produto que estava nas suas mãos, ela se importou com em quem ela ia aplicar aquele produto, porque ela viu o que ela podia fazer em relação ao mestre. A comparação que Jesus faz da atitude da mulher com a atitude do dono da casa é interessante, porque o dono da casa, apesar de ter aceitado Jesus na sua casa, ter convidado para um jantar, ele não nem ofereceu água para Jesus lavar os próprios pés. E olha que isso era um costume dos judeus. Mas ele nem isso ele fez, porque faltava neste homem esse aspecto do fruto do Espírito. Faltava nele ser uma pessoa amável, uma pessoa benigna, uma pessoa que pudesse ser um benfeitor. Ele era apenas um cumpridor de lei, ele era apenas um repetidor da lei. Agora aquela mulher, sendo apontada como pecadora, toma uma atitude linda que o próprio Jesus destaca. Será que Jesus hoje está podendo elogiar a mim e a você pela nossa capacidade de sentir a dor do outro, de se colocar na posição do outro? Será que nós temos nos preocupado com a saúde dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, quando nós saímos às ruas e procuramos nos proteger, procuramos usar uma máscara, procuramos de repente não ficar em lugar fazendo aglomeração? Será que nós estamos preocupados em amar o nosso próximo, ou será que nós estamos preocupados apenas conosco mesmo? Eu acredito que se nós pensarmos nos outros, nós também seremos abençoados, porque se cada um de nós procurarmos sermos benignos com as pessoas, e as outras pessoas fazer assim com a gente também, vê se a gente não vai ter um mundo muito melhor vivendo da forma que o Senhor deseja. Então, meu desejo nessa palavra de hoje é que você possa despertar
para ser uma pessoa mais amável com as pessoas, uma pessoa mais preocupada em atender a necessidade do outro, olhar mais para a necessidade do outro, porque acredito que quando a gente faz, a Bíblia diz, por esses pequeninos, que são aqueles que precisam, o Senhor nos recompensa com sorte de bênçãos incontáveis. Então fica essa palavra para você. Seja amável. Viva a dor do outro. Compadeça-se da necessidade do outro. Tenha compaixão. Tenha misericórdia pelo outro. Deus te abençoe. Sou o pastor Marino e gostaria de que você continuasse acompanhando. Não esquece de verificar os cards e você vai ver outras mensagens como essa, que eu tenho certeza que será abençoadora para a sua vida. Nós já temos aí uma mensagem sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a paciência e hoje sobre a amabilidade. Ou que você esteja procurando praticar cada aspecto do fruto do Espírito para que você seja feliz. Quero orar com você. Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque o Senhor, antes de nos orientar a sermos misericordiosos, a sermos amáveis, a sermos benignos, o Senhor pratica isso com a gente. Porque a palavra diz que o Senhor tem a sua misericórdia renovada sobre as nossas vidas todas as manhãs. E são as tuas misericórdias que são as causas de nós não sermos consumidos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que eu seja, que o ouvinte dessa palavra seja uma pessoa amável, uma pessoa benigna, para que na produção do fruto do Espírito não falte esse aspecto nas nossas vidas. Que em nome de Jesus possamos praticar isso para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.